Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma aula tratando sobre esse conteúdo de razão. Na aula de hoje vamos falar sobre uma razão também muito especial que é a chamada escala. Certo, pessoal? Então, assim, em mapas ou plantas da construção civil, como a planta de um apartamento, encontramos uma razão denominada escala, que indica a razão, ou seja, a divisão, pessoal, entre a medida dos objetos no desenho e a medida dos objetos reais. Então isso quer dizer que a razão da escala, ela vai ser igual à medida, certo? A medida, vou colocar aqui, vou simplificar, certo? A medida do desenho, tá bom? Medida do desenho sobre, ou seja, dividido pela medida real ou distância real. Vou colocar aqui, ó, medida real, tá certo? Tranquilo? Então essa é a razão, essa é a divisão que me dá sobre a escala, pessoal. Bom, e aqui nós temos um exemplozinho aqui para a gente começar a nossa aula sobre escala. Observa aqui, é bem conhecida aqui a Torre Eiffel em Paris, na França. Ela tem cerca de 320 metros de altura, pessoal. E é um ponto turístico bastante conhecido na França. Bom, se uma pessoa montou uma miniatura, da Torre Eiffel usando uma escala de 1 para 800, então vamos supor aqui, ó. Uma pessoa fez uma miniaturazinha aqui. Vou desenhar aqui uma miniatura pequenininha. Vamos supor que isso aqui é uma miniatura da Torre Eiffel, né? Bem parecida com essa, olha. Numa escala de 1 que está para 800. Então essa aqui é a escala que foi feita essa torrezinha aqui, tá certo? Ó, uma torre bem menor. Bom, essa aqui é a escala. Ele quer saber o seguinte, qual é a altura dessa miniatura. Então ele quer saber qual é a altura da miniatura, certo? Bom, para isso você vai aplicar essa razãozinha aqui. Você já tem a escala, que é de 1 que está para 800. Isso quer dizer que você pode colocar que a cada 1 centímetro no desenho equivale a 800 centímetros na realidade, tá certo? Então aqui é a escala. Então nesse caso nós temos a escala é igual a 1 que está para 800, é uma divisão, você pode representar assim, certo? Outra coisa importante, nós temos aí a altura da Torre Eiffel, a altura real, certo? Então a altura dela é de 320 metros, certo? Então essa é a altura. Bom, então vamos aplicar isso aqui, todos esses dados que nós temos aqui, ó, na razão e descobrir qual vai ser a altura da miniatura, certo? Que é a Torre Eiffel, na realidade, vai ter uma miniaturazinha aqui. Então pega aqui, olha, a escala nós temos, né? Então vou colocar aqui, escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Que é isso? Distância do desenho, distância real, tá certo? Quem é a escala? Vamos substituir. Então, a escala é 1 que está para 800, igual. Aí agora você vai substituir aí a medida do desenho, que é a altura do desenho, que nós não temos, Dzinho do desenho, e a altura real nós temos que é 320, certo? Nesse caso aqui, você vai fazer uma multiplicação de extremos pelos meios. Você vai multiplicar 800. Bom, então continuando, pessoal, nós temos 1 que está para 800, igual a D que está para 320, tá certo? Ele quer a altura da miniatura que vai ser feita, tá certo? A miniaturazinha da Torre Eiffel. Então aqui você tem 800 vezes D, ó, 800 vezes D, vai ficar 800D, que é a altura do desenho, igual a 1 vezes 320, vai dar 320, certo? Então aqui nós temos D, que é a distância do desenho, é igual a 320 dividido por 800, tá certo? Bom, essa divisão aqui vai implicar para a gente da seguinte maneira. Essa divisãozinha aqui, a altura do desenho, totaliza em 0,4, certo? Portanto, a altura da miniatura é de 0,4 metros, ok? Ou a altura da miniatura é de 40 centímetros, tá certo?
Então é simples assim que você vai aplicar esse conteúdo de escala. Essa é a razão, ó. Distância do desenho sobre a distância real, tá certo? Bem simples assim, pessoal. Essa outra razão que nós apresentamos aqui sobre escala, isso aqui é muito importante, a escala, tá certo? É bom você rever essa aula, certo? Absorver esses dados que foram colocados aqui e interpretar situações e aplicar a escala. Vamos ver mais um exemplozinho aí. Bom, vamos trabalhar mais um exemplozinho aqui, certo? De escala. Então, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Olha, vamos supor que em um mapa, no desenho de um mapa, a distância de uma cidade A até uma cidade B em um mapa é de 5 centímetros, certo? Em um mapa. Isso aqui, na realidade, vamos supor aqui, na realidade corresponde a 50 quilômetros, na realidade. Então, aqui nós temos distância do desenho e aqui nós temos a distância real. Ele quer saber qual é a escala. Então, é simples. Já sabemos que a escala vai ser igual à distância do desenho sobre a distância real. Okay? Então, ele quer saber a escala do desenho. Como ele quer saber a escala do desenho, eu tenho que pegar esses 50 quilômetros aqui e converter em centímetros, tá certo? Então, distância do desenho vai ser igual aqui, ó, a 5 centímetros, certo? Então, vai ser a distância do desenho, que é 5 centímetros, aqui, sobre a distância real, que é 50 quilômetros, mas vamos converter esses 50 quilômetros em centímetros. Bom, então, nesse caso aqui, nós temos 5 centímetros que está para... Vamos converter quilômetros em centímetros. É interessante você lembrar daquela tabelinha de comprimento. Você tem quilômetros, não é isso? Você tem hectômetro, você tem decâmetro, você tem metro, decímetro, centímetro, vou colocar todas, certo? E milímetro, ok? Então você tem essa tabelinha aqui. Lembrando-se que você está aqui nos quilômetros, não é isso? E você vai querer transformar isso aqui até os centímetros, certo? Ok? Então você está em quilômetros e quer ir para centímetros. Lembrando que você vai multiplicar por 10. Cada intervalozinho aqui será por 10, certo? Até converter quilômetros em centímetros. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então basta você acrescentar aí 5 zeros na frente desses 50 aqui. Então nós temos já o zero do 50 e tem 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui é a escala, que a gente ainda pode converter isso aqui, simplificar, né? Dividir aqui por 5 e aqui por 5. E aí nós teremos a seguinte escala, isso aqui vai ser igual a 1, certo? Que está para esse valor aqui, ó, 3 são 5 milhões, então vai ficar aqui 1 milhão, não é isso? Então, a escala aqui é de 1 que está para 1 milhão. O que quer dizer isso, professor? A cada 1 centímetro, gente, a cada 1 centímetro no desenho, equivale a 1 milhão de centímetros na realidade, tá certo? É importante saber isso. Então, essa é a escala. Distância do desenho sobre a distância real. Simples, só substituir aqui nessa divisão, nessa razão que nós apresentamos aqui. Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Até a próxima aula, confiando em Deus.